Então, no direito nacional, né, a gente tem movimentos, assim, como é que surge um novo Estado, né, juridicamente falando, a criação do novo Estado. Uma das formas de surgir um novo Estado é por movimentos separatistas, né? Tu tem um Estado e ele se desmembra. Às vezes pode se desmembrar e deixar de existir, como foi a antiga Iugoslávia, que não existe mais, tá? A própria União Soviética não existe mais, né? Se desmembrou, então, né, o Estado-mãe ele deixa de existir e surgem novos Estados. E uma outra forma de surgir é quando é um movimento, né, onde parte de um Estado, pequeno ou grande, não interessa o tamanho, né, se torna independente em relação ao que a gente chama de mãe-pátria, né, que seria tipo a Ucrânia, mas vai perder lá a região de Lugansk e a Donetsk, uma coisa assim. Acho que é Donetsk, eu não sei. Donetsk, também. Eu também não sei. Daí começa até com uma pronúncia que eu já não sou familiarizada. Enfim, como é que funciona isso? Tá, e aí, pode? Olha... Poder pode, mas assim, normalmente isso acontece por guerra mesmo, salvo nos casos em que o país, que a mãe pátria aceite isso de uma forma pacífica, mas não é comum, né? Normalmente isso acontece por procedimento de guerra. Isso às vezes dá origem até a movimentos terroristas, caso do ETA na Espanha, do IRA na Irlanda do Norte, da OLP na Palestina. Tá, mas a minha dúvida é a seguinte, o ato de vontade dessas pessoas, se elas representam a maioria daquele local, o país mãe, a pátria mãe, não tem uma obrigação legal de reconhecer? Não tem uma obrigação legal de reconhecer, não. Tá? E tanto que um Estado ele só surge perante a comunidade internacional, que é o que dá a capacidade dele de existir, no momento que ele começa a ter relações com outros estados. Então, quando um estado se torna independente, ele necessita ser reconhecido pelos demais estados da comunidade internacional. Por isso que a Rússia e alguns outros reconheceram a independência dessa região separatista na Ucrânia. Isso. Tá? Só que a gente tem várias situações assim de países ou de movimentos nesse sentido, né? A própria Palestina ainda não é 100%, está bem avançado, mas não é 100% pacífico. De países que se tornaram independentes porque a população quis se tornar, né? Ela teve a vontade. Isso é uma questão de sensação de nação, sensação de sentimento nacionalista, né, do povo, mas não há uma previsão no direito internacional de que a mãe pátria ou os demais países tenham que reconhecer essa vontade, né? Aí isso é uma questão muito política, né? Esse reconhecimento de Estado, ele é um por um, né? Cada Estado no sistema internacional vai ter que reconhecer esse país, né? E para aquele Estado que reconhece, esse Estado existe. Né? Então, você pega, vamos supor, se a Lugansk se declara independente e a Rússia reconhece como Estado independente, para a Rússia é um Estado, para o resto do mundo não é um Estado, é uma situação bem complexa. É claro que ele vai se tornando um Estado aos poucos à medida que ele ganha uma adesão maior de reconhecimento. Né? Quanto maior o número de reconhecimentos desse novo Estado, melhor, porque isso aumenta a capacidade desse país de ter relações na comunidade internacional. Principalmente quando organizações internacionais, tipo as Nações Unidas, reconhecem esse Estado e permitem que esse Estado se torne membro. Né? Quando a ONU reconhece um Estado enquanto Estado, isso é um grande passo para a existência desse Estado. Né? Caso do Sudão do Sul, por exemplo. Então... mas respondendo a tua pergunta, não existe um direito de independência. Eu quero me tornar independente, uma população de um determinado local quer se tornar independente e o resto do mundo, o restante dos estados tem que reconhecer. Não, isso não existe. Regra geral, o que se respeita é a integridade territorial de um Estado já formado e reconhecido internacionalmente. Qualquer movimento no sentido de separação vai ter, ou é feito por acordo, e se for feito por acordo, ok, daí está tudo certo, né? Daí não temos problema. Que seria o ideal, né? Que seria o ideal, daí não temos problema, mas em casos de guerra, que a maioria necessita de um reconhecimento individual por organizações internacionais e por outros países. É bem complexo.